Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Pastor Josinaldo Moreira. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nessa manhã. Deus colocou ao meu coração, está trazendo uma palavra para a nossa reflexão nesta manhã. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 24. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo esquecido de como era. Louvado seja Deus! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra a qual ela me chama a atenção nessa manhã. Louvado seja ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. João 8 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, irmãos, eu aprendo que a palavra salva, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. Irmãos, mediante a Bíblia, eu acredito que quando estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, como está lá em Coríntios 5 e versículo 17. Se você está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Eu estou meditando, irmãos, nessa palavra hoje de Tiago. Eu não posso de forma alguma ouvir a palavra e não cumprir a palavra. Porque eu acredito, irmãos, que a palavra salva, a palavra cura e a palavra liberta. Deixa aí nos teus comentários se você acredita que a palavra de Deus salva, cura e liberta. Amém? Se você crê que a palavra salva, cura e liberta, tu diz sim, eu creio. Se você acredita que a palavra não liberta, você diz não creio, eu não acredito. Porque, irmãos, mediante as Sagradas Escrituras, eu aprendi que a palavra de Deus, ela salva, ela cura, e ela liberta, e ela transforma. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, e a palavra confronta os nossos corações. Eu aprendi, no livro de Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas também vamos ressaltar que no versículo 31 está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Irmãos, Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Quando a gente lê a Bíblia, estamos fazendo menção de Jesus, porque o próprio Jesus vai falar, João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Eu quero convidar você hoje a você entender que o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, está presente na minha vida e na sua vida. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. Foi assim comigo, irmãos, foi assim. Eu creio que foi assim com você. Você que está ouvindo, esse versículo hoje, está meditando no livro de Tiago 1, versículo 22, o autor diz que nós devemos ser cumpridor da palavra. Irmãos, cumpridor da palavra é eu ler a palavra, é eu viver a palavra. A nossa geração hoje está uma geração que prega
e não vive muitas das vezes o que está pregando. Tem gente que prega dentro da igreja e quando chega em casa não vive o que está pregando. Na rua não vive o que está pregando. No seu lar não vive o que está pregando. No seu trabalho não vive o que está pregando. Deixa aí uma dica para você. O autor, Tiago, vai dizer: devemos ser ouvinte da palavra. Olha só, ouvinte da palavra e cumpridor. Você não pode ouvir a palavra e não cumprir, não. Está errado. Você tem que ouvir a palavra e cumprir a palavra. Porque você não crê que a palavra salva, você não crê que a palavra liberta, você não crê que a palavra cura. Nosso problema hoje, irmãos, é que muitas das vezes a gente quer viver uma vida de aparência. A gente prega dentro da igreja, a gente faz o céu descer dentro da igreja, a gente fala que Deus salva, cura, liberta, mas quando vem a adversidade a gente não crê. Quando vem, a gente muitas das vezes, irmãos, eu vou mais longe, muitas das vezes a gente fala sobre renunciar, né, o pecado, a gente fala renunciar às coisas pecaminosas, mas muitas das vezes a gente prega dentro da igreja. Mas chega na rua, a gente não vive o que está pregando, a gente peca, a gente olha para as coisas ilícitas, a gente volta a comer as bolotas, né? Desejar comer as bolotas que o porco come, ou seja, voltar a olhar para o mundo, voltar para as coisas pecaminosas. Por quê? Porque verdadeiramente a gente não vive a palavra dentro do nosso coração. Tiago fala: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. É um erro muito grande, irmãos, você pregar e não viver o que está pregando. Ah, pastor, mas ninguém está vendo o que eu estou pregando. Não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos lá, Jesus, o Senhor, está vendo, está te olhando nesse momento, Ele sabe o que você está fazendo, irmão. Jesus, o Senhor, Ele está sabendo o que você tem praticado. Você muitas das vezes esconde do pastor, esconde da missionária, esconde da igreja, mas do Senhor, como diz a palavra do Senhor, né? Provérbio 15 e versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e o bom. Ele está olhando para quem é crente, Ele está olhando para aquele que não é crente. Está entendendo nessa manhã? Você não pode me enganar. Você não pode enganar o teu pastor. Aliás, perdão, eu coloquei essa verbalização ao contrário. Você pode até me enganar, você pode até enganar o teu pastor, mas a Deus você não engana, porque o Senhor está te olhando, o Senhor está vendo o que você tem praticado, o Senhor está vendo os seus defeitos, irmão. O Senhor está vendo que você prega uma coisa e você não vive. Muitas das vezes a gente louva, a gente canta, a gente quer fazer a obra, mas às vezes dentro da igreja, fora da igreja, a gente vive uma vida pecaminosa. Irmãos, eu estou falando aqui hoje mediante a esse texto, Tiago 1, versículo 22 até versículo 24. Eu não posso ser ouvinte da palavra e não cumpridor. No 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. Espera aí. Se você ouve a palavra e não cumpre, Tiago está dizendo que você é semelhante ao homem que se olha no espelho. Você vai ver o seu rosto natural. Você vai ver teu lado carnal. É isso que o Tiago está dizendo. Você não vai ver uma nova criatura. Você vai ver a pessoa que você é. Por quê? Não nasceu de novo. A palavra não surgiu efeito, irmão. 1 Coríntios 5, no versículo 17, diz: se você está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Mas você só pode ser uma nova criatura quando você vive a palavra, quando você pratica a palavra, quando você vive a palavra. Quantos de nós hoje, irmãos, preste bem atenção, quantos de nós hoje vive de engano dentro da igreja? Eu conheço pessoas que pregam, que louvam,
Mas tudo isto dentro da igreja. Mas quando sai da igreja, ele vive uma vida pecaminosa, uma vida mundana. Muitos bebem, muitos usam entorpecente, muitos cobiça ou adultera. Vive a vida de pecado. Por quê? Porque a palavra não entrou no coração. Ei, se você é ouvinte, preste bem atenção, se você é ouvinte da palavra e não cumpre, você é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural. Está entendendo a diferença? Tem que ser ouvinte da palavra e cumpridor. Agora, se você não é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no próprio espelho, o seu próprio rosto ao espelho. Não tem mudança, não vive a mudança, porque é a mesma pessoa, porque você ouve a palavra não surgiu efeito, porque você não cumpriu, você não cumpre a palavra, você não cumpre o que está escrito aqui, nas Sagradas Escrituras. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Preste bem atenção, quero focar nisso. Seja cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Você não pode ouvir a palavra e não cumprir. Você não pode ouvir a palavra e não cumprir. Você tem que ouvir a palavra, deixar a palavra entrar no seu coração e cumprir o que está escrito na palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a mensagem para a tua vida hoje. No 24, porque se você contempla a si mesmo e foi-se logo esqueceu de como era. Porque se alguém é ouvindo da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e logo esqueceu de como era. Oh, meu Deus. Já está entendendo esse mistério nessa manhã, né? Mudança, irmão. É mudar. A palavra de Deus salva, cura, liberta e transforma. Se pôde o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não posso ser um homem livre praticando as mesmas coisas. Não posso ser um homem livre vivendo o mundo de pecado. Não posso viver eu não posso ser um homem livre vivendo no adultério. Não posso ser um homem livre praticando as mesmas práticas mundanas, cheirando, bebendo, adulterando. Não, eu tenho que me separar para Cristo, eu tenho que viver uma vida de santidade. Eu só consigo, aleluia, viver uma vida de santidade mediante a palavra. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja Deus. Irmãos, medita nessa palavra hoje. Começa a entender que você tem que ter mudança na tua vida. Ouve a palavra e pratica e cumpre. Não é fazer ouvido de mercador. Pastor, o que é ouvido de mercador? Entra aqui e sai aqui. Tem muita gente hoje no século 21 que prega e não vive, canta, não vive o que está cantando. Está dentro da igreja, mas está fora da igreja. Está até com o pé na igreja, mas com a mente no mundo. Entende? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Quantos têm entrado dentro da igreja, ouve a palavra, mas não cumpre, não vive. A mensagem para a tua vida hoje, irmão, já é para você ouvir a palavra, meditar na palavra e viver a palavra, porque só vai ter mudança na tua vida mediante as Sagradas Escrituras, mediante a palavra de Deus, mediante a eu praticar a palavra do Senhor. Jesus está voltando, buscar a sua igreja. E se Jesus voltar hoje, irmão, como está a sua vida? Para meditar hoje. Se Jesus voltar hoje, será que você sobe? Será que você vai subir lavado e remido pelo sangue de Jesus? Ou será que ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade? Porque, na verdade, irmãos, muitos são chamados, como diz a Bíblia, e poucos são escolhidos. Medita hoje, irmãos,
Medita hoje se você tem praticado a palavra de Deus, se você tem vivido a palavra de Deus. Eu quero chamar a tua atenção hoje para aqueles que têm ouvido a palavra e não têm cumprido. Ei, irmão, eu estou falando para aqueles que hoje vivem uma vida de engano. Eu estou falando aqui hoje, eu estou pregando aqui hoje para aqueles que vivem uma vida de adultério. Ei, eu estou pregando aqui hoje para aquele que está dentro da igreja, mas vive se prostituindo. Eu estou pregando aqui hoje para aquele que está dentro da igreja, aleluia, mas já está fazendo tudo que é errado, tudo que é ilícito. Tem que ter mudança. E só posso mudar através da palavra. Entenda isso. Você só pode mudar através da palavra. A palavra salva, a palavra cura e a palavra liberta. Tiago está exortando, aleluia, a mim e a você através dessa mensagem. Eu não posso ser ouvinte da palavra e não cumpridor. Foca isso na tua vida. Eu tenho que ouvir a palavra e praticar. Eu tenho que ouvir a palavra e viver a palavra. Se a palavra de Deus fala que eu não posso adulterar, eu não vou adulterar. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que, aleluia, me renunciar, eu tenho que renunciar à carne, eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que renunciar à prostituição, eu tenho que viver uma vida de santidade. Porque a palavra de Deus diz que eu devo renunciar. Renuncie a si mesmo. Negue a si mesmo. Olha o que Jesus diz. Olha, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus fala para os discípulos. Jesus fala para mim hoje. Jesus está falando para você. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer seguir Jesus? Quer aceitar o Senhor? Quer viver uma vida de santidade? Negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga Jesus. Amém? Desde já quero agradecer a você que está ouvindo essa mensagem. É uma mensagem simples, mas Deus colocou no meu coração trazer essa mensagem hoje para que os irmãos venham meditar. Eu não posso viver uma vida de aparência. Eu não posso dizer que Jesus me curou, me libertou, se eu ainda vivo na prática mundana. A palavra não entrou no meu coração porque eu não vivo a palavra, não. Eu tenho que entender que eu preciso de mudança. Você tem que entender que você precisa viver a palavra. Porque desde o momento, irmãos, que você vive a palavra, há mudança. Desde o momento que a palavra entra no teu coração e você entende que você tem que mudar, Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Mas para isso, vive a palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Fica com essa palavra para as vossas meditações. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade. Seja tu uma bênção em nome de Jesus. Amém.